Nesse vídeo eu vou te contar sobre o risco da história única e o povo brasileiro, parte 1, a matriz Tupi. Oi gente linda, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com o risco da história única. Sua autora se chama Chimamanda e ela é uma escritora nigeriana. Chimamanda estudou medicina e enfermagem por 1 ano e meio. Em 2003, ela completou seu mestrado em escrita criativa. Em 2008, ela conseguiu seu certificado como mestre de artes em estudos africanos na Universidade de Yale. Achei chique. A obra em si é um tipo de palestra, na qual a autora começa dizendo de onde é, no caso a Nigéria, e que começou a ler e escrever muito cedo. Esse vídeo completo eu vou deixar disponível aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. É em inglês, mas tem a legenda em português. Tudo que ela lia eram livros infantis, britânicos ou americanos. Sendo assim, tudo que ela escrevia eram baseados nessas histórias, como por exemplo personagens brancos de olhos azuis que brincavam na neve, comiam maçãs, o que não era a realidade da autora porque, por exemplo, ela não brincava na neve. Isso lhe mostrou o quanto nós somos impressionáveis e vulneráveis a uma história, principalmente quando somos crianças. Sua realidade mudou quando ela começou a ler livros africanos, que eram difíceis de se encontrar. E assim, ela começou a escrever a sua própria realidade. Ela conta que veio de uma família de classe média que tinha empregados. Um desses empregados se chamava Fitch. E tudo que ela sabia sobre ele era o quanto a família dele era pobre. Quando foi visitá-los, a mãe de Fitch lhe mostrou um cesto com um padrão lindo de ráfia seca que foi feito pelo seu irmão. E Chimamanda se surpreendeu com o que eles eram capazes de fazer. Ela amou aquele cesto. E ela se surpreendeu porque a única história de que sabia sobre eles era do quanto eles eram pobres. Ela conta que quando foi estudar nos Estados Unidos, sua colega de quarto se surpreendeu com seu inglês fluente e se decepcionou quando ela pediu para que Chimamanda mostrasse sua música tribal e ela tocou a sua fita da Mariah Carey. A colega de quarto dela só tinha uma única história sobre a África. Ela relata que enquanto esteve nos Estados Unidos, sempre que o assunto África surgia, recorriam a ela. E com o passar do tempo, observando, ela viu a única história sendo contada sobre a África e entendeu a reação da colega de quarto dela. Se não tivesse crescido na Nigéria e tudo que conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, ela também pensaria que a África é um lugar de lindas paisagens, lindos animais, pessoas incompreensíveis que lutam em guerras sem sentido, pessoas morrendo de pobreza, de AIDS, incapazes de falar por si mesmo, esperando que um estrangeiro branco e gentil venha lhe salvar. Ela conta que um professor disse que o romance que ela tinha escrito não era autenticamente africano. O que seria autenticamente africano? O professor disse que as personagens pareciam com ele, um homem educado, de classe média. As personagens dirigiam carros. Elas não estavam passando fome. E por isso não era autenticamente africano. Ela também conta que é culpada dessa história única porque ela ficou tão imersa na cobertura que a mídia estava fazendo sobre os mexicanos na época que ela foi visitá-los que ela se surpreendeu com o povo de lá, porque não era como a mídia estava relatando. Eles não eram imigrantes abjetos, imigrantes desprezíveis. De acordo com o Google, abjeto é desprezível, então. Eles não eram o que a mídia estava relatando e ela achou, pela mídia, que eram. É assim, pois, que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa, somente uma coisa, repetidamente, e é isso que eles se tornarão. Comece uma história com as flechas dos americanos e não com a chegada dos britânicos, que você tem uma história completamente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e você tem uma história totalmente diferente. Ela soube que os escritores deveriam ter histórias tristes e começou a pensar sobre a sua história. E viu que sua vida tem um lado feliz e também teve um lado triste. Todas essas histórias fazem quem ela é, mas insistir somente nas histórias negativas é superficializar a sua experiência e negligenciar as outras muitas histórias que a formam. A única história cria um estereótipo, e o problema dos estereótipos não é que sejam mentira, mas que sejam incompletos, fazendo com que se crie uma única história. A consequência de uma única história é essa: ela rouba a dignidade das pessoas. Ela enfatiza o quanto somos diferentes, mas não o quanto somos semelhantes. Ela finaliza essa palestra com o seguinte pensamento: quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há somente uma história sobre uma pessoa, um lugar, reconquistamos um tipo de paraíso. Agora bora para o povo brasileiro, parte 1, a matriz Tupi.
Bom, esse documentário explica a formação brasileira, atribuindo 3 povos a ela: os africanos, indígenas e portugueses. Esses são as chamadas matrizes. O primeiro capítulo desse documentário trata sobre a matriz Tupi. No vídeo é deixado clara a presença desses povos antes da colonização portuguesa, não sendo eles os primeiros a chegarem aqui afinal. Os tupis ocupavam boa parte do território. No vídeo é mostrado que parece que eles vieram do norte, aí desceram para o sul e depois se expandiram por todo o território, que era bem diversificado. Eles dominavam o conhecimento sobre o território, no caso o Brasil, sobre os animais, sobre as plantas, e assim eles adaptaram o local para as suas necessidades, para o fabricamento de armas como arco e flecha, e também dominaram conhecimento sobre ervas medicinais. Eles moravam em aldeias que continham malocas que poderiam viver cerca de 600 pessoas. Não havia noção de propriedade privada, e sim de coletiva, ou seja, tudo era de todos e tudo era dividido, tanto o bem material como o conhecimento. O trabalho entre os homens e as mulheres era bem definido. Enquanto os homens eram criados para atividades que giravam em torno da guerra, por exemplo, no vídeo conta que quando os bebês nasciam, os pais se orgulhavam de colocar arco e flechas na sua rede, enquanto as mulheres eram incentivadas a cuidar da roça e do cuidado da comida. Quando elas nasciam, parece que eram colocadas tanguinhas nas suas redes. A homossexualidade era algo comum. Não havia por que mantê-la em segredo, não tinha problema algum. E o divórcio era algo fácil de ser feito. O que herdamos dos indígenas foi o banho diário e o uso de ervas medicinais, entre outras coisas. É importante ressaltar que os indígenas, mesmo após a colonização e extermínio de sua maioria, ainda é muito presente no Brasil, não é algo que pertence só ao nosso passado. O documentário tem 26 minutos e conta com a participação de Chico Buarque. Ele também contém vídeos e imagens, assim também como gravuras e fotos dos indígenas mais antigos e mais atuais. Então é isso, gente linda. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like para que ele alcance mais pessoas que gostam ou precisam desse conteúdo. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação. No meu canal tem vídeo toda quarta-feira, meio-dia. Tem vídeos tanto do Paz 1 quanto do Paz 2, tanto do Paz 3. E no meu Insta, eu disponibilizo mapas mentais sobre cada uma dessas obras. É isso. Um beijo, até o próximo. Tchau!